Glória a Deus. Depois de um louvor maravilhoso ao nosso Pai, eu quero aqui, em seguida, fazer um comentário que domingo que vem nós vamos estar celebrando, direto aqui do altar de oração, a Santa Ceia do Senhor. Então todos os ceados, prepare aí na sua casa o pão e o vinho e nos acompanhe. Vamos estar ministrando e você vai estar comendo do pão, bebendo do suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Domingo que vem, deixa preparado para você e toda a sua família a Santa Ceia do Senhor na sua casa. Vou estar conversando com o pastor Marcelo, se dá para a gente estar trazendo a equipe de louvor aqui, para eles tomar Santa Ceia aqui comigo e fazer um louvor aqui, cantar 3 cânticos, para adorar a Deus. Então 3 ou 4 cânticos, começando em ponto às 20 para as 8, com louvor, e depois a gente entra com a palavra de Deus e no final a ministração da Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu vou ler a palavra de Deus nesse momento. A palavra de Deus se encontra em 1 João capítulo 2, do versículo 15. Eu quero que você me acompanhe, a pregação da palavra de Deus. Eu fiz aqui alguns tópicos da minha mensagem, Então eu vou ler aqui 1 João capítulo 2, do versículo 12, que diz o seguinte, aleluia, versículo 15, melhor dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pai amado, fala conosco, fala no coração de cada vida que me acompanha agora, que ouve e outras que ouvirão esta palavra, para que sejam abençoadas, cobertas, Senhor, tocadas pelo teu grande amor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amados, que saudade do culto presencial. A gente vem da igreja aqui, a igreja vazia, Só tem algumas pessoas aqui que fizeram agora o louvor, e agora nós estamos aqui com a palavra de Deus. Mas que saudade do povo de Deus, que saudade de estar em comunhão aqui e juntos, rendermos graças, adoração e louvor ao nosso Deus. Muito bem. Eu quero nesse momento aqui então, com a palavra de Deus lida aqui, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O versículo da palavra de Deus aqui tem uma coisa muito importante: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quero falar mais um pouco hoje do amor do Pai Celestial. O amor do Pai Celestial é algo extraordinário e sobrenatural. O amor do Pai Celestial, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o autor diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O amor do Pai, ele é sempre o mesmo, eterno, incondicional, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. A questão aqui nesse versículo, não é o amor ao Pai. Preste atenção. A questão aqui não é o amor ao Pai. A questão aqui não é o seu amor ao Pai. A questão aqui é o amor de Deus
em nosso favor. Aleluia! É o amor de Deus em nosso favor. Por quê? Porque está dizendo aqui, não é? O vento tirou aqui, está dizendo aqui que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, se você não ama o mundo aqui é o sistema de pecado. Não é você ir numa praia, ir num bom restaurante, né? Não é você ter o seu namoro, casamento, comprar coisas boas. Não é disso que Deus está falando aqui. Quem ama o mundo do pecado, o mundo da iniquidade, o mundo da transgressão, então o amor do Pai não está nele. Mas eu quero dizer para você que se você entregou a sua vida a Jesus, né, e caminha com Jesus, você nasceu de novo, o amor do Pai está em você. Aleluia! As pessoas que amam o mundo e estão presas nas coisas deste mundo, nas coisas mundanas, são as quais não creem no amor do Pai. Preste atenção nisso. As pessoas que amam o mundo e vivem nas coisas mundanas são estas mesmas pessoas que não creem no amor do Pai. Agora, se você crê no amor do Pai, você tem um encontro com Jesus, então o pecado não tem mais domínio sobre você. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. O pecado não tem domínio sobre nós. Embora a natureza pecaminosa ainda habita em nós, e o homem pode falhar, o homem pode errar, e com certeza erra mesmo, não é? Mas o pecado não tem mais domínio. Você não é mais escravo do pecado. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Eu vou ler para você agora Romanos capítulo 2, versículo 4, e nós vamos falar que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. A bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Olha o que diz aqui, Romanos 2, 4. Diz o seguinte: ou desprezas tu as riquezas da benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Meu amado, você pode estar no mais alto grau do pecado. Você pode estar agora praticando, vivenciando os pecados mais hediondos. Os pecados mais hediondos. O Pai, o amor do Pai por você é como para qualquer outro santo que esteja consagrando a sua vida. E é este amor do Pai que leva você ao arrependimento. A bondade do Pai que leva o ser humano ao arrependimento. Não é você que se arrepende e procura o Pai. É a bondade do Pai. Está explícito aqui em Romanos capítulo 2, versículo 4, que é a bondade do Pai. Não despreze a bondade, a benignidade do Senhor, porque é a benignidade, a bondade dele que nos leva ao arrependimento. Preste atenção, vou falar uma coisinha aqui. O filho pródigo. O que é que levou o filho pródigo de volta para a casa do pai? Foi o arrependimento? Claro que não. Por que não? Porque ele não se arrependeu. Ele apenas sentiu um grande remorso.
E remorso não é arrependimento. Como é que nós sabemos que ele sentiu um grande remorso? Lá no chiqueiro de porcos ele disse: na casa de meu pai até os trabalhadores têm comida, e eu aqui padeço de fome. E ele então, o que ele queria? Ele queria comer. Ele não queria ir lá e amar o pai, ele queria comer, nada além disso. E foi o que ele fez: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ensaiou umas palavras, mas o amor do pai, que é grande, quando ele foi chegando, abraçou ele, colocou roupa nova nele, beijo, sandália no pé, anel no dedo, não é? E ele quis dizer para o pai dele: eu vou trabalhar para o Senhor como qualquer outro empregado. Ele queria comprar a comida, ele queria comprar o favor. E o pai calou a boca dele, porque o favor de Deus é inconquistável. O favor de Deus ninguém consegue conquistar, ninguém está qualificado para conquistar, para adquirir o favor de Deus. Já está falando que é a graça, e graça é o favor imerecido. Então, meu amado, é a bondade do Pai, a sua generosidade, o seu grande amor, a sua benignidade, longanimidade, que nos leva ao arrependimento. O homem, para ser salvo, para ser aceito por Deus, ele não precisa se arrepender, basta ele se achegar, não é? Deus começa a trabalhar no coração dele, e quando ele então é tocado pelo amor do Pai, ele se achega ao Pai, ele encontra o perdão purificador. Não é que ele se arrependeu antes, o arrependimento é porque o Pai já está trabalhando na vida dele, senão ele não conseguia se arrepender de jeito nenhum. Preste atenção no que eu vou falar agora. Você é amado de Deus, e Deus se compraz em você. Mateus 3,16. Em Mateus 3,16 é um episódio que quando Jesus é batizado e ele sai das águas, e quando ele acaba de ser batizado, a palavra de Deus fala para nós que o céu se abriu. Então Jesus Cristo, uma pessoa da divindade, estava lá saindo das águas, o céu se abriu, e o Espírito Santo, outra pessoa da divindade, veio e pousou-lhe sobre os ombros. E o Pai Celestial, mais uma pessoa da divindade, formando aí a trindade, gritou, bradou do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou tenho alegria. Assim que Deus disse para Jesus que ele é o filho amado, em quem Deus tem alegria, se você entregou sua vida para Jesus, olha que beleza, olha que maravilha. Se você nasceu de novo, entregou a vida para Jesus, essa palavra é para você agora e sempre e eternamente: você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Se regozije nisso. Quando Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e jejuou por 40 dias, e o diabo veio com a tentação, o diabo quis citar essa palavra para Jesus, não é? O diabo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 3, ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pães. Preste atenção, o diabo, ele escondeu uma palavra aí para Jesus. O diabo escutou o Pai Celestial dizer para Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus se encheu de regozijo e foi fortalecido. Agora o diabo cita para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Mas ele não disse: se tu és o filho amado de Deus. Assim ele fez para Adão e Eva. Adão e Eva, Deus fez aquele jardim maravilhoso, todas as riquezas no jardim, colocou Adão, tirou Eva de Adão, não é? E o que aconteceu? Aconteceu que o diabo se manifestou ali e disse: não foi assim que Deus disse. Escondeu parte da palavra e Adão e Eva caiu. Mas Jesus não caiu. Jesus não caiu. Ainda que o inimigo escondeu a palavra amado, não deixa o diabo esconder isso de você. Se você não tiver discernimento e convicção que você é um amado de Deus, você vai naufragar na fé. Porque pessoas que não têm esse discernimento estão sempre caindo no pecado. E a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus não vive pecando. E a Bíblia diz também que quem diz que não tem pecado já está pecando. Isso quer dizer que mesmo você, né, sendo uma nova criatura, você erra, mas não vive errando, não anda pecando deliberadamente, não é mais dominado pelo pecado. Agora você é guiado, ensinado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Afirme neste momento aí onde você está: eu sou um amado ou uma amada de Deus. Amada de Deus, amado de Deus. Aleluia. O diabo quis esconder isso de Jesus, mas Jesus sabia que o Pai o amava de tal maneira, aleluia, né? Ele veio para morrer na cruz por amor de nós, e ele nos amou enquanto nós estávamos no delito do pecado, aleluia, glória a Deus. Você é aceito no amado. Eu vou ler para você agora aqui Efésios, o livro de Efésios, capítulo 1, versículos 6 e 7. Preste atenção nessa palavra. Efésios, capítulo 1, versículos 6 e 7, está aqui a palavra de Deus. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia. É mediante as riquezas da graça de Deus, da graça do Pai, que nós somos aceitos no amado. Você foi aceito no amado. Você é filho de Deus. Pastor, eu conheço um filho de Deus que andou tempo na igreja, agora está perdido no mundo. Agora ele é filho do diabo. Não, ele continua sendo filho de Deus. Ele continua sendo filho amado de Deus. Ele continua sendo aceito no amado. E o Pai está olhando lá da janela dos céus, como ele olhou o filho pródigo, né, crendo, né, que ele vai retornar para a presença do Pai. Esta é a mensagem genuína. Este é o verdadeiro evangelho, as boas notícias, não o pânico que muitas pessoas estão pregando por aí, não é? Essa semana eu recebi vários vídeos aí de pânico, pessoas com falsas revelações espantando as pessoas. A revelação é que Jesus morreu na cruz, essa é a verdadeira revelação, e deu a sua vida por você, e se você crê, você é salvo imediatamente, aleluia. Conhecer o seu valor em Deus, conhecer o seu valor em Deus, te dá a graça e a autoridade
para receber as dádivas de Deus. Não é? Lá em João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus, ela diz que a pessoa ali, ela é salva pelo poder de Deus. Então, o poder de Deus se manifesta, toca na pessoa, o Espírito convence o pecador do pecado e a pessoa toma a decisão de receber Cristo como Salvador. Então ali diz que aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram do Espírito Santo de Deus, estes são os verdadeiros filhos de Deus. Então você tem que saber do seu valor. Você tem um valor tremendo para Deus. As Escrituras diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Veja como Deus te ama. Veja como Deus valoriza você. E se você acha que você não presta para nada, que você não vale nada, você vai colocar uma corda no pescoço e se matar, azar o seu, porque Deus te cobre com amor. A palavra de Deus diz que no livro de Romanos, nós fomos vestidos com a justiça de Deus. Não vestido que nem muita gente pensa aí, que pela roupa, por qualquer outra coisa, é uma gravata, é um paletó, que está apto, né, para estar junto com Deus. Não. O que nos qualifica e nos torna apto para estar no reino de Deus, ao trono da graça, falar com o Pai, é Jesus Cristo. Ele é a nossa qualificação. Não tente se qualificar, meu amado. Não tente se qualificar, minha amada. Se você tentar se qualificar por qualquer coisa de natureza sua, para Deus é como trapo de imundícia. Isaías disse isso no Isaías 64, versículo 4: o melhor que há em mim é como trapo de imundícia. O melhor que há em mim é como trapo de imundícia. Então, 64 ou 65. Não tente se qualificar. Reconheça o seu valor em Cristo, porque sem Cristo você estará perdido para sempre. Aleluia. Então, por isso, Adão e Eva pecaram. Por quê? Porque não reconheceu o seu valor e nem acreditou no grande amor de Deus por eles. Quando o diabo lançou uma palavra, levando dúvida na mente deles, ambos caíram no pecado. Não é bem assim que Deus disse. Se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, não morrereis. E Deus tinha dito: coma de todo fruto aqui do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. E Eva, então, sendo levada pela serpente, ela disse assim, que Deus disse: nem toqueis nele. Deus não falou isso. Então muitos de nós acrescenta coisas que Deus não falou, e muitos retira coisas que Deus não falou. Mas o verdadeiro evangelho é as boas notícias do Pai enviando o seu Filho para morrer na cruz, para que você tenha vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Deus te ama com um amor eterno. Eu vou ler Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 3. Diz o seguinte: ouça essa palavra. Jeremias 31, versículo 3. Há muito
que o Senhor me apareceu, dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Olha que coisa tremenda. Com amor eterno te amei, e com um amor extraordinário te atraí, um amor sobrenatural. A questão é sempre o amor de Deus. Se você analisar a parábola do filho pródigo, você não vê nada de amor do filho para o pai lá. Você vê o filho com saudade da comida, bucho cheio. Ele queria viver com os empregados, mas ter o bucho cheio. Faz-me de mim como um dos teus trabalhadores. Mas é o amor do pai que nos qualifica a estar com ele, por intermédio de Jesus. O amor do pai é expresso na cruz do Calvário. Mas que tamanho é este amor? Calcula aí você, se você consegue calcular. Ele deu a vida para os pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 6,14. Olha o que diz Romanos 6,14. Quando nós aceitamos Jesus, e começamos a nossa caminhada com Deus, a gente peca se a gente quiser. Se você não quiser, você não peca, porque não é o pecado que domina você. Ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Então a gente peca, e depois a gente tem que chegar a Deus conforme a gente está, cheio de pecado. Mas por que nós podemos chegar sem sombra de dúvida a Deus cheio de pecado quando a gente erra? Porque a gente sabe que Ele já perdoou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Então a gente se achega crendo em Deus e recebendo o perdão purificador. Então o versículo 14 diz assim, de Romanos 6: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está debaixo da graça agora. Eu sempre cito o seguinte: na velha aliança o pecador pecava. O que é que o pecador fazia? Ele comprava um cabrito, um carneiro ou um boi, conforme o tamanho do pecado, e ele pegava aquele animal, ele ia até o sacerdote. Chegava lá, o sacerdote nem olhava para o pecador, porque sabia que ele tinha pecado. O sumo sacerdote já olhava, sabendo que aquele homem, o sacerdote, sabendo que aquele homem já vinha vindo com o animal ali, porque tinha feito coisa errada. Mas o que é que ele fazia? Ele ia direto no animal, ele ia no cordeiro, ele examinava desde os pés à cabeça. Não podia ter mancha alguma, nenhum defeito, nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhum tumor, nenhum caroço, nada. O cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha. Em seguida que o sacerdote examinou, o cordeiro está perfeito, o pecador colocava a mão no cordeiro, confessava os seus pecados, em seguida degolava o cordeiro, não é? Então todos os pecados que estavam na vida daquele pecador iam para o cordeiro, que tipifica Jesus na cruz, e tudo que é de bom, inocência, justiça, perfeição do cordeiro vinha para o pecador. É isso que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Os nossos pecados foram colocados sobre ele, e tudo que era do cordeiro veio para nós: vida, vida eterna, vida e vida com abundância, aleluia. Isto é Romanos 6,14. Você não está mais debaixo da velha aliança, você está debaixo da graça,
Se o sangue de animais cobria o pecador, quanto mais o sangue de Jesus nos purifica, 1 João 1,7, de todo o pecado. De todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu tenho dó quando eu converso, eu tenho pena quando eu converso com alguns membros de outras igrejas, que tem uma lista que o pastor ensina na igreja, né? Não pode, 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 e a lista vai aumentando, dia após dia, ano após ano. Não pode, não faça, não toque, não olhe, não toque, não faça, não pode, e a pessoa cai, e resmunga, e chora, e se lamenta, levanta e começa a andar de novo, não demora muito, cai. Por quê? Porque tenta viver pelas obras pessoais, porque tenta carregar os fardos de pregadores manipuladores. Mas quando a pessoa recebe Jesus, todo o peso do pecado, todo o fardo do pecado é tirado dele e levado para Jesus. O Pai julgou Jesus lá na cruz do Calvário, por amor. Ele julgou os nossos pecados em Cristo. Mas presta atenção num detalhe: a Bíblia diz que os pecados foram colocados sobre eles e não dentro dele, porque ele nunca cometeu pecado, ele nunca pecou de tipo nenhum. Ele é o Cordeiro perfeito, a Bíblia diz imaculado, sem mancha, sem defeito. Por isso ele é o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Romanos 5,17 tem algo maravilhoso. Por um homem entrou pecado no mundo, e todos se tornaram pecadores. Mas também por um homem entrou a salvação, e todo aquele que nele crê é salvo. E para terminar, o versículo diz que Deus nos deu a abundância da graça e a dádiva da justiça, para que reinássemos em vida, nessa vida. Porque depois que nós morrer e for com Deus, ou ser arrebatado no arrebatamento da igreja, ou depois da ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, lá você não vai precisar ter autoridade para reinar em vida. Lá você vai ser, não vai ter batalha, não vai ter luta, não vai ter doença, não vai ter enfermidade. É gozo, paz e alegria, e o desfrute do nosso Senhor face a face. Aleluia. Muitas pessoas correm o risco de ir para o inferno, porque pensa que Deus está com um cajado na mão para bater na sua cabeça quando você erra. Quando você erra, Ele continua te amando do mesmo jeito. Mas o que é que eu tenho que fazer quando eu erro? Creia que você foi aceito no amado, que você é um amado de Deus, então apenas receba a dádiva da justiça. Quem é a dádiva da justiça? Jesus, o seu perdão, todas as bênçãos. Ele é a dádiva da justiça. E quando você então recebe isso na sua vida, você recebe o perdão purificador. Senhor, eu errei, quero confessar o meu pecado. É preciso confessar o pecado? Na verdade, na maioria das vezes, eu não sou contra você confessar o seu pecado, mas você consegue lembrar de todo o erro que você faz para confessar? Não. Então você chega diante de Deus e diga: Senhor, eu recebo o poder purificador do teu sangue, e você é perdoado de todo o pecado. 1 João 1,7: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, meu amado, esta é a justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você quer reinar em vida? Reinar sobre a doença, reinar sobre a morte, sobre a miséria, reinar sobre a tristeza,
sobre a opressão, a depressão, receba a abundância da graça e a dádiva da justiça, ou algumas Bíblias dizem o dom da justiça, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Como é que nós sabemos que Jesus é a nossa justiça? 1 Coríntios 5:21. Vou ler aqui, estamos chegando no finalzinho. 1 Coríntios 5:21. Segundo Coríntios, melhor dizendo, 5:21. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga aí onde você está: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas pastor, eu pequei, eu errei, agora eu vou ser punido. Não, Cristo já foi punido no seu lugar. Não existe esse Deus punidor. O livro de Hebreus, quando diz que Deus dá a disciplina não é quebrar sua perna, não. A disciplina não é colocar um câncer na sua vida. A disciplina não é tirar um emprego seu e você passar fome. Não é essa a disciplina de Deus. A disciplina de Deus, ela é para redarguir, para corrigir. Então ele permite, alguma coisa ali para trazer você no eixo. Mas não, ele não vem ali te punindo, te arrebentando, acabando com a sua vida, não. Esse é um ensinamento errado, mas que a maioria das igrejas ensina isso. A maioria dos pastores, ensinam isso. Então, meu amado, Deus, quando você erra, Jesus já foi punido pelos seus erros. O diabo é que acusa você, coloca a culpa em você, e você cai nessa. Cai na acusação do diabo. Apocalipse 12:11 diz que eles venceram com a palavra de Deus, o sangue do Cordeiro, e com o testemunho da palavra e com o sangue do Cordeiro. Eles o venceram, o acusador, eles os venceram com o sangue do Cordeiro, com a palavra do Cordeiro e o sangue do Cordeiro. Não pense que você vai vencer porque você tem opinião. Não pense que você vai vencer porque você é duro na queda. Não vai vencer. Muitas pessoas que tentam viver uma vida com Deus por força, Deus simplesmente fica olhando, esperando ele bater com a cabeça na parede. Enquanto ele não despertar e reconhecer que ele é um amado de Deus, que foi aceito no amado que é Jesus, e reconhecer o seu valor em Cristo, dificilmente você vai gozar das ricas bênçãos de Deus. Aleluia. Romanos 8:32 diz que Jesus, que Deus, o Pai, por amor, não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por amor. Veja quanto ele te ama. Ele não poupou Jesus, o seu único filho, porque quando Jesus veio, ele era o filho unigênito do Pai, mas quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele se tornou o filho primogênito. E ali em João capítulo 20, quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, acontece a obra da regeneração. Os primeiros filhos agora nascidos de novo, nasceu ali. Quando Jesus soprou o Espírito Santo, o espírito deles foram regenerados, e eles passaram a ser agora uma nova criatura. Mas até ali, eles não tinham nascido de novo, nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago. Não, Paulo foi depois, teve um encontro depois, mas até ali em João 20, não tinha nenhum filho de Deus a não ser Jesus.
depois que ressuscitou, filho primogênito, o primogênito dentre os mortos, ele ressuscitou e soprou o Espírito. Ninguém falou em línguas ali, ninguém foi batizado com o Espírito Santo ali. Mas em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele faz a promessa, então nós vemos Atos 2, versículo 1 ao 8, o batismo com o Espírito Santo. Então, meu amado, ele não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor de nós, aleluia. Cristo então é a sua justiça, Cristo é a nossa justiça, e Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que você, a pessoa que está em Cristo, é perfeita, não, ela é falha, é Cristo que é perfeito. O exame de Deus é no Cordeiro, não é você. Ele conhece as suas fraquezas, as suas limitações. O filho pródigo, meu Deus, estava sujo, maltrapilho. O pai o abraçou, mas não deixou ele daquele jeito. Transformou ele e levou ele para a mesa, para o banquete. Ele achava que podia comprar a comida do pai, mas o pai mostrou para ele que aquilo era um favor, aquilo era graça, favor imerecido. Já o filho mais velho ficou irritado. O Senhor nunca me deu um cabrito. E o pai fala: tudo que é meu é seu. Você não desfruta porque você não quer. Assim é hoje. Quantas pessoas que não desfrutam do amor do pai, porque não tem entendimento, porque não aprende isto. Aleluia. Eu estou estudando diariamente sobre a palavra amor, sobre a palavra graça, sobre o triunfo de Jesus na cruz, o sacrifício do Calvário. Estou estudando muito nessa pandemia sobre isto. Por isso eu estou ministrando continuamente, porque isto está enchendo o meu coração de alegria, de paz, de ousadia, de fé, e está me levando a ter um descanso e um desfrute deste grande amor do Pai. Amado, para concluir, o manto de justiça está sobre você, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Creia no amor do Pai e receba a ajuda que você necessita para qualquer circunstância que está te afligindo agora. Creia no amor do Pai e receba a ajuda do Pai para você. A questão não é o quanto você ama Ele, a questão é que Ele te ama com amor eterno. Jeremias 31:3. Aleluia. Um amor que é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Glória a Deus. Quarta-feira estarei de volta aqui no altar de oração, mas na terça-feira fazendo uma pequena live lá da minha casa, e também na sexta-feira, e depois no domingo a Santa Ceia do Senhor, direto do altar de oração. Quero orar por você agora. Levante a sua mão aí na sua casa, aonde você estiver, e receba a bênção do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos e te louvamos pela tua palavra e pelo teu amor incondicional em favor de todos que creem em ti, Pai, e daqueles que estão perdidos na rua. Traga-os, Senhor, para a tua presença. É o teu amor que leva o pecador ao arrependimento. Nenhum pecador se arrepende se a tua bondade, a tua benignidade, a tua, Senhor, o teu grande amor não operar na vida da pessoa. A pessoa só vem para ti quando o Senhor já está trabalhando na vida da pessoa. Cura o enfermo, liberta o oprimido, abra as portas do emprego, não deixa ninguém padecer coisa alguma nessa pandemia. Em nome de Jesus, abençoa
a família, abençoa as criancinhas, abençoa os chefes de família, as donas de casa, os trabalhadores, Senhor, que, meu Pai, estão trabalhando dentro de casa, e aqueles que estão trabalhando em alguma obra, em algum lugar, guarda, protege, cura aquele que está desenganado, liberta o viciado, quebra toda a algema do pecado, toda a algema da doença, Senhor, da miséria, da angústia e da dor. Põe por terra os inimigos, Senhor, que se levanta contra a tua igreja, contra os teus filhos, e que seja estabelecida a casa do Senhor. Oramos também pelo nosso país, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, pelas lideranças civis, eclesiásticas e militares, que sejam abençoados, as creches, as assistências sociais, enfim, Senhor, cada vida deste mundo, sem distinção de raça, de cor ou de credo religioso. Nós repreendemos o poder das trevas e declaramos que a vitória de Jesus é a nossa vitória, agora e sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Respira fundo e diga: eu sou um amado do Pai. O Pai me ama, eu estou nos braços do Pai. Glória a Deus pela sua vida. Até terça-feira às 8h15 da noite. A paz do Senhor a todos, e viva Cristo nosso Senhor. E não se esqueça, Deus te ama e eu te amo também. Tchau, tchau.